Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Então nós vamos agora estudar o livro de Judas. E por que não ir para o próximo, que seria João? A gente não terminaria ele hoje. Então eu preferi, a gente pega Judas, que tem muito a ver, muita coisa parecida com o livro de Pedro, são dois livros semelhantes. E aí a semana que vem a gente faz as cartas de João, tá? Um livro que foi escrito de um único capítulo para trazer para nós um recado, um aviso bem importante. Vamos ler verso 1. Judas, o servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aqueles que são santificados por Deus, o Pai, aos chamados e preservados em Jesus Cristo. Então, esse Judas que escreve, não é o Judas Iscariotes, porque ele se enforcou lá em Atos capítulo 1. O Judas Tadeu, essa altura, provavelmente já teria morrido, mas também não é ele porque não é citado. O único Judas que é citado, que tem um irmão chamado Tiago, está lá em Mateus capítulo 13, versículo 55. Vamos ler lá? Mateus capítulo 13, o verso 55. Ele diz assim: não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Então, esse Judas aqui é o irmão de Tiago, que foi o autor do livro de Tiago, e os dois eram irmãos de Jesus por parte da mãe, por parte de Maria. Tá? Versículo 2. Sejam-vos multiplicados a misericórdia e a paz e o amor. Então, misericórdia, paz e amor. E ele fala, sejam multiplicados. Versículo 3. Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Ele fala, então, eu decidi escrever porque eu percebi que há uma necessidade de batalharmos pela fé. Ou seja, ele viu algo que estava acontecendo, que nós vamos ver agora, e ele falou, nós precisamos estar atentos e lutar por essa fé. Versículo 4. Porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação, homens impiedosos que convertem a graça do nosso Deus em lascívia e negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala, por que nós temos que batalhar pela fé? Porque surgiram e surgirão e continuarão surgindo homens ímpios que vão transformar a graça de Deus em libertinagem. Ou seja, a graça de Deus nos salvou, Ele perdoou os nossos pecados. E tem pessoas que usam dessa liberdade, desse perdão, da graça que nos é dada, achando que com isso você pode fazer o que você quiser. Tem muita similaridade com o que Pedro escreveu na segunda carta ou não? Então ele fala, cuidem, porque tem pessoas que estão usando da graça de forma indevida. Ah, é graça. É graça. Mas a graça de Deus que nos salva, ela está em Tito 2, 11 a 14. A graça que se manifestou salvadora a todos os homens, também nos ensina a renunciar ao pecado e a viver de um modo santo, piedoso neste mundo mau. E aguardar a bendita esperança. Então, a graça verdadeira, ela salva, ela perdoa o pecador, mas ela ensina esse pecador a como viver de uma forma que agrada o Senhor. E tem homens que vão ensinar e vão introduzir que o quê? Pode tudo. É graça, então você pode fazer o que você quer, pode pecar, pode aprontar, pode fazer o que quiser, porque é graça. Nós estamos na fase da graça. A graça de Deus não nos dá passe livre para o pecado. Pelo contrário, a graça de Deus nos liberta do pecado. A pessoa que acha isso, que acha que a graça é passe livre para pecar, ela se torna escrava do pecado. Então Deus nos adverte aqui, cuide para não transformar a graça de Deus em
libertinagem. Versos 5 a 18 vai dar vários exemplos de que Deus pune esses ímpios que transformam a graça em libertinagem. Verso 5. Mas quero, portanto, lembrar-vos, embora já sabeis disso, como o Senhor salvou o povo da terra do Egito e destruiu depois os que não creram. Então, Deus salvou o pessoal do Egito, tirou eles do Egito, mas aqueles que não creram morreram lá no caminho. Então, não é porque a graça salvou, eles faziam o que quisessem. A graça tirou, mas se eles estavam vivendo errado, Deus puniu o pecado deles. Verso 6, outro exemplo. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou cadeias eternas sob trevas até ao julgamento do grande dia. Então, teve alguns anjos que pela sua rebelião estão reservados para o juízo. Deus puniu o povo de Israel quando pecou, Deus puniu os anjos quando pecaram, ou seja, não podemos usar o fato de que somos salvos pela graça para dar ocasião para a libertinagem, para fazer o que é errado. Outro exemplo de que Deus pune quando a pessoa age errado, verso 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira deram-se à fornicação e seguiram após carne estranha, foram postas como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Então, Deus castigou, mandou fogo sobre Sodoma e Gomorra porque eles se entregaram à imoralidade. Então, a graça de Deus não pode ser usada como motivo para libertinagem. Vários exemplos. Versículo 8 agora. Também, do mesmo modo, estes sonhadores imundos contaminam a carne, desprezam as autoridades e falam mal das potestades. Então, ele fala, esses sonhadores, esses imundos, ele pega um pouquinho pesado, né? Essas pessoas que ficam atrás dessas coisas, eu quero dizer que a rebelião deles contamina, cuidado. Então Deus vai punir o ímpio sim. Lembre-se que a rebelião contamina. Versículo 9. No entanto, Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo, disputando pelo corpo de Moisés, não ousou trazer contra ele um juízo de acusação, mas disse: o Senhor te repreenda. Veja aqui um exemplo de que nós não podemos zombar, ou que nós não podemos falar contra as coisas celestiais. Ele vai dando exemplos assim, e aí ele fala de um caso que aconteceu com o anjo Miguel e o diabo, que disputavam o corpo de Moisés. O que parece, a Bíblia não dá muito detalhe sobre isso, mas parece que o diabo queria o corpo de Moisés para algum propósito, talvez para adoração. Então Moisés morreu e o diabo queria o corpo para alguma coisa. E aí Miguel vai e luta contra. E aí Miguel, em vez de falar para o diabo, olha, eu te refreendo, que nem o pessoal diz, dá uma surra no diabo, ele virou: o Senhor te repreenda. Porque a autoridade estava no Senhor. Isso mostra para a gente o seguinte: a autoridade que nós temos sobre o mundo espiritual não está em nós. Se depender de nós, nós vamos sofrer. A autoridade está no Senhor. Se Miguel, que era o anjo de guerra, o anjo mais forte, virou e falou assim: o Senhor te repreenda, quem sou eu para achar que eu tenho autoridade sobre alguma coisa? O que eu tenho vem pelo Senhor. Versículo 10. Estes, porém, falam mal do que não sabem, mas aquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, nestas coisas se corrompem. Então, eles não entendem, mas falam mal. Por quê? O objetivo deles é falar da libertinagem. Hoje tem pregadores, que na época foram bons pregadores, que se deixaram levar por essa graça libertina. Que hoje tem mudado a mensagem da palavra e acabam às vezes difamando aqueles que querem levar a sério. Tem pessoas que não entendem a palavra, mas zombam dela. Tem pessoas que não entendem as verdades, e em vez de se humilhar e dizer assim: olha, eu estou aqui, eu não estou entendendo, mas eu quero entender, elas pegam e começam a difamar a verdade. Versículo 11. Ai deles,
porque entraram pelo caminho de Caim e correram gananciosamente em direção ao erro de Balaão por recompensa, e pereceram na rebelião de Coré. Então, ele fala 3 exemplos, eu escrevi 2 aqui. Ai desses que mudam a verdade. Ai desses que usam da graça para a libertinagem. Ai desses que, em vez de seguir a verdade, acham que a autoridade está sobre eles e zombam das coisas espirituais. Ai desses que mudam a verdade ou não entendem e acabam difamando. Porque eles estão no caminho de Caim. Porque eles estão movidos pela ganância de Balaão. E a gente acabou de estudar em 2 Pedro, citando esses exemplos. E aí ele deixa claro, ai dessas pessoas, porque Caim foi julgado por Deus. Balaão apanhou, precisou uma mula falar para ele. Então as pessoas estão brincando com as coisas sérias, com as coisas de Deus, e Deus não vai deixar isso impune. Versículo 12, as características deles. Estes são manchas em vossas festas de caridade, quando festejam convosco, alimentando-se sem temor. Eles são nuvens sem água, levadas pelos ventos, árvores cujos frutos secam, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Então ele fala, essas pessoas são pastores de si mesmos. Elas se acham autossuficientes. Elas exaltam o seu ego. Elas exaltam a si mesmas, mas são árvores mortas. São nuvens levadas pelo vento que não produz a chuva que é necessária. É a árvore que não produz fruto, ou seja, não servem para nada. Versículo 13. Ondas impetuosas do mar, que empumam a sua própria vergonha, estrelas errantes para as quais o negrume das trevas está reservado para sempre. Então quem são essas pessoas? São como as espumas das ondas do mar, mas eles espumam seus próprios atos vergonhosos. E aí ele vai dando, versículo 14 e 15. E também Enoque, o 7º depois de Adão, destes profetizou dizendo: Eis que é vindo o Senhor com 10.000 e seus santos, para fazer juízo contra todos e convencer todos os ímpios entre eles, por todos os seus atos impiedosos, que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então ele pega algo que foi dito por Enoque, e só aqui está escrito, em nenhum outro lugar está escrito, mas se está registrado porque Deus deu esse conhecimento a Judas. E Enoque, a Bíblia fala que ele andou com Deus e Deus o levou para cima. E aí tem essa profecia, Deus vai exercer juízo. Não confundam isso daqui com uma coisa que está na moda aí, que é um tal livro de Enoque, que fala algumas profecias sobre o fim do mundo. Não, aquele livro não é um livro que tem autoridade bíblica, não dá para você ler achando que você está lendo a Bíblia, ou achando que é aquele Enoque que escreveu mesmo. Ninguém sabe exatamente a origem daquele livro. Você quer ler por curiosidade, leia como qualquer outro livro que se lê, não leia como Bíblia. Agora, aqui está deixando claro que Deus falou a Enoque, Enoque falou, Deus vai exercer juízo sobre aqueles que proferem mentira e engano. Verso 16. Estes são os murmuradores, os queixosos, que andam segundo os seus desejos carnais, e cujas bocas proferem palavras muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de alguma vantagem. Então, eles andam segundo as suas paixões. E quando eles falam, ou é arrogante, ou é bajulando alguém por interesse. Interesse de status, interesse social, interesse de dinheiro, ganância. Então, quem são essas pessoas? São aqueles que vivem errado, mas quando falam, eles têm por detrás ou a sua arrogância ou a sua ganância. Versículo 17 a 19. Porém, amados, lembrai-vos das palavras que foram proferidas antes pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E como vos diziam, havia escarnecedores nos últimos tempos, que andariam segundo as suas ímpias
concupiscências, sendo estes os que se separam a si mesmos, os sensuais que não têm o Espírito. Veja que essas pessoas, quem elas são? Elas são zombadoras da verdade, elas seguem suas paixões ímpias, elas são pessoas que promovem divisões e são dominadas pelos seus próprios desejos. Pode ser desejos lascivos e morais, pode ser desejos financeiros e querer ganhar benefícios, interesses, mas a sua motivação é ele. E a sua mensagem é o que traz benefício para ele. Então nós temos que tomar cuidado dessas mensagens. Veja que no verso 3 ele começa a falar para a gente, olha, vamos batalhar pela fé. E do 4 até agora ele está falando dos ensinos errados, dos profetas errados, das mensagens mentirosas, daqueles que transformam a graça de Deus em lasciva, ou em imoralidade, ou em libertinagem. E aí está falando, Deus vai julgar essas pessoas. Não é brincadeira isso. Não se brinca com a palavra de Deus. Não se brinca com a mensagem de Deus. E aí ele termina do 20 até o final. Ele vai falar para a gente sobre como que nós devemos ser edificados. Um programa para a edificação cristã. Então, vamos lá, verso 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, primeiro, vamos nos edificar da fé. Não uma fé qualquer. A fé baseada na verdade. Aquela pela qual vale a pena lutar. Onde eu não vou sair da firmeza que a palavra me traz, porque a minha confiança está num Deus vivo, num poder que se manifesta de Deus mostrando a sua vontade na minha vida e me dando capacidade para renunciar ao pecado, viver de uma forma certa e piedosa, como está em 2 Pedro capítulo 1, verso 3. Esse poder manifesto. Vamos nos edificar na fé que é firmada na palavra, a verdade que foi manifestada, foi trazida, foi revelada por Deus para os homens que foram movidos pelo Espírito para trazer para nós o conhecimento. A verdade que aparece lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz que a palavra, ela vai servir para a nossa edificação, correção e justiça, para nos tornar perfeitos diante de Deus. A verdade que é viva e eficaz, como diz em Hebreus capítulo 4, verso 12. A nossa fé tem que estar firme na pessoa de Deus e na palavra de Deus. E nós devemos orar. E orar no Espírito é orar colocando o nosso coração diante de Deus, nos entregando a Ele. Nós estudamos em Romanos capítulo 8, que diz que o próprio Espírito intercede falando por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Somos incompetentes para orar. Mas estamos orando, estamos em comunhão com Deus, e o Espírito intercede por nós no meio da nossa oração. Versículo 21. Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, além de você pegar e se firmar na fé, e de ter uma vida de oração, que é o quê? Uma entrega a Deus, de se colocar nas mãos dele, guardai-vos no amor de Deus. É o amor dele que nos transformou, é o amor dele que nos salvou, é a misericórdia de Jesus Cristo que nos dá a vida eterna. Ou seja, a nossa segurança está nas promessas preciosas e muito grandes que Deus fez para as nossas vidas, lá em 1 Pedro, que a gente viu. Versos 22 e 23. E de alguns, tende compaixão com discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a vestimenta manchada pela carne. Então ele fala, tenha compaixão, compadecei-vos daqueles que estão em dúvida. Ajude ele, porque ele está na boca do leão, porque ele está no meio do fogo. Arraste ele, tire ele de lá. Tenha compaixão da pessoa que está sendo iludida pelos ensinos errados. Tenha compaixão daquele que está vendo o engano diante dele, e ele está indo, ele está em dúvida. Vá lá e alerte, ajuda, seja compassivo. Tenha compaixão dessa pessoa e o tire do meio do fogo. Ajude aquelas pessoas que estão precisando entender, aquelas pessoas que estão vacilando. Transmita a verdade, esteja você bem firmado na fé e na verdade, orando para que você possa ser usado por Deus para ajudar aquele que está vacilando e ajudá-lo a se firmar nessa verdade. Você pode estar salvando a vida dele, pelo menos a vida espiritual dele,
de ele não ser levado pelos ensinos errados ou pela ganância de homens. Versículo 24 e 25 eu vou ler, porque eu quero ler devagar e passar algumas coisas para vocês. Olha, o verso 24 fala assim: e ao Deus que é poderoso, aquele que é poderoso para vos guardar e para vos apresentar diante dele e de forma irrepreensível. Vamos começar primeiro aqui cada parte, depois eu vou ler. Deus é poderoso para vos guardar. Nós não temos condições de nos guardar a nós mesmos, mas Deus é que nos guarda. Deus, ele tem poder para nos guardar intactos, firmes, para sermos irrepreensíveis diante dele. O capítulo 1 fala: vamos lutar pela verdade. Não vá atrás daqueles que mudam a graça de Deus em libertinagem. E aí ele fala: o Deus que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar diante dele de modo irrepreensível, santo e justo. Ele que é poderoso. Ele que vai nos apresentar santo e justo. E aí, vamos ler, pode ler agora, 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para apresentar-vos sem defeito diante da presença de sua glória, com abundante alegria, ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e sempre. Amém. Então, aquele que é poderoso para vos guardar, ao único Deus, nosso Salvador. E aí a gente fala: mas Jesus não é o Salvador? É que Deus preparou o plano e Jesus executou o plano. E aqui ele faz a comparação. Deus, o único Deus é o nosso Salvador, e Jesus Cristo é o quê? É o nosso Senhor. É aquele que pode mandar nas nossas vidas. A Ele a glória, a majestade, império, soberania de todas as eras, e agora e para todos sempre. Amém. Qual é o termômetro da verdade? A glória dada a Deus. A graça de Deus nos alcançou, e esse Deus que nos alcança pela sua graça é poderoso para nos firmar e nos apresentar diante de Deus. Jesus nos apresenta diante de Deus imaculados, santos, irrepreensíveis diante do Senhor. A Ele seja toda a glória, porque nós não conseguimos sozinhos. Porém, enquanto estamos nesse mundo, não vamos nos deixar levar pela libertinagem que alguns têm pregado. Deus vai punir aqueles que têm feito isso. Deus vai pesar a sua mão sobre aqueles que têm ensinado que a graça é motivo de você viver de forma irregular ou errada. O Senhor é que nos firma. Nossa fé tem que estar firmada num Deus poderoso que nos guarda. A nossa fé tem que estar firmada numa palavra viva que fala aos nossos corações. Vamos nos guardar dessas coisas e vamos entregar-nos a Deus em atitude de louvor, de adoração, porque Ele é o único que é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Então, vamos nos entregar a esse Deus. Vamos entregar a nossa vida para Ele. Vamos entregar a nossa conduta a Ele. Vamos entender da sua graça, porque Ele está ali, pronto, poderoso para nos apresentar, poderoso para nos curar, poderoso para nos libertar dos nossos erros. Mas a obra é dele e não minha. A honra é para Ele e não para mim. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar como Ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos assim.